Uma Igreja Santa. Atos, capítulos 3 a 5. Logo começaram os problemas. Satanás não podia deixar que a nova Igreja de Deus continuasse crescendo. Em Atos capítulo 3 a capítulo 5, vemos dois dos métodos principais usados por Satanás para atacar a Igreja: a perseguição vindo de fora e a tentação ou pecado dentro da Igreja. Os cristãos em Jerusalém ainda iam ao templo para adorar a Deus. Pedro e João foram orar e atribuíram a glória a Cristo quando o homem coxo foi curado. Então Pedro apelou ao povo para aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor. Os líderes judeus prenderam a Pedro e a João, mas centenas de pessoas creram no Senhor. Agora, o número de cristãos já era de 5.000. Atos capítulo 4, versículo 4. Os líderes judeus ordenaram a Pedro e a João que não ensinassem mais a respeito de Jesus, mas estes responderam que eles preferiam obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Atos capítulo 4, versículo 19. Quando eles foram postos em liberdade, Pedro e João procuraram o seu povo, os cristãos, e lhes contaram o que tinha acontecido. Os cristãos oraram, a casa tremeu e todos foram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 4, versículo 31. O Espírito deu-lhes o poder para pregar a palavra de Deus com ousadia, e eram todos um em espírito, compartilhando uns com os outros o que possuíam. Alguns venderam as suas propriedades e deram o dinheiro aos apóstolos, para ser distribuído aos outros que estavam em necessidade. Barnabé foi um dos que fez isso. Ananias e Safira também venderam a sua propriedade, mas retiveram parte do dinheiro para si mesmos. Não foi o fato de reter o dinheiro para si que foi condenado. O dinheiro era deles e não eram obrigados a trazer nada. Seu pecado foi dizer ao povo que estavam trazendo para o Senhor o preço total da venda. Pedro disse que eles tinham mentido a Deus, e este era um pecado terrível. Atos capítulo 5, versículos 1 a 3. O Senhor requer que sua igreja seja santa, e ele julgou Ananias e Safira imediatamente pelo seu pecado. Anos antes deste acontecimento, Deus julgara os dois filhos de Arão poucos dias depois que o tabernáculo fora erigido. Nadab e Abiú tentaram chegar a Deus de seu próprio modo, e Deus ensinou ao povo de Israel que eles tinham que lembrar-se que ele é santo. Levítico capítulo 10, versículos 1 a 3. Mais tarde, Deus julgou a Israel porque um homem tentou guardar para si o que realmente pertencia a Deus. O povo de Deus apedrejou Acã até este morrer, e somente depois disto, o Senhor Santo pôde abençoá-los novamente. Josué capítulo 7, versículos 10 a 25. Desde o princípio, Deus queria ensinar a esta igreja nova que ele é completamente santo. O Evangelho diz que Deus é amor. Amigo ouvinte, nunca se esqueça também que ele é santo. Depois deste acontecimento, o Senhor deu mais bênçãos. Os apóstolos fizeram muitos milagres. Atos capítulo 5, versículo 12. O sumo sacerdote colocou os apóstolos na cadeia, mas um anjo os soltou. O povo se reunia no templo e em suas próprias casas. Atos capítulo 5, versículo 42. Hoje Satanás também ataca a igreja, pelo lado de fora e pelo lado de dentro, através da perseguição e da tentação. Os crentes devem mostrar seu amor orando por aqueles que estão sendo perseguidos e dando àqueles que estão em necessidade. Se assim fizermos, veremos a bênção de Deus manifesta em nosso serviço para Ele.